Voltamos com o segundo bloco do Diversidades de hoje, com o patrocínio da Fruteira do Centro, de Arroio do Meio, e com a presença do professor Emerson Muskov de Estrela, que muito me honrou com a aceitação do convite para vir aqui na RDK. Professor, a gente vinha falando agora no final do segundo bloco, tu vinhas falando dessa questão de ir ao mercado a pé, né? Mas nós temos um exemplo aqui na nossa região, a questão da Ponte de Ferro, né? São centenas, dezenas de veículos que estão aí e se percebe que na maioria dos carros há uma pessoa, né? O quanto então se poderia, diremos, poupar, né? Ou não prejudicar o ambiente com o esquema das caronas. E parece que isso não está funcionando. É uma questão bem complicada, né? Assim, eu passo ali todos os dias, algumas vezes 2 vezes por dia. Eu não acompanhei os últimos dados, eu posso estar mentindo agora, mas eu vi alguma informação da Prefeitura de Lajeado que teve dias que foram 17 mil carros passando ali. Eu também É um volume, é um fluxo absurdo, né? E de fato, né? Eu quando venho com o meu carro, eu tenho sempre 3 pessoas dentro. Né? Eu e meus 2 filhos, porque eles estudam também lá no Martin Luther lá comigo. E a minha esposa também vem de carro, ela é professora. E ela tem um esquema de carona com colegas. Né? Ela vem com outras 2 colegas. Então, a gente está tirando aí 2 carros da rua, né? Com essas outras 2 colegas dela que vêm junto. Então, isso sempre ajuda. Quem puder fazer isso, às vezes até é complicado, nem sempre dá certo. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou à Estrela e o outro que vem de Arroio do Meio vai em direção a Marques de Souza, por exemplo. Aí nem sempre o trânsito ajuda. Mas quando for possível, colegas de instituição, tentar fazer isso. Né? São atitudes que podem parecer assim, o gaúcho brinca, né? Coisa de mão de vaca. Não é. É gente que está prevendo que no futuro haverão problemas. Se a gente conseguir amenizar isso, já vai ajudar muito a quem está fazendo isso e a todo mundo. Então realmente a gente está vendo que são questões pequenas. É em casa cuidar com o lixo, é a questão das caronas, né? E essa questão, professor, das matas ciliares. Ainda, diremos assim, mesmo plantando, se a gente passa agora pelas margens, né? Se vê que houve uma devastação. Plantando agora, poderia ajudar? Essa é uma questão bem delicada. Né? Tem um grupo, aliás, felizmente muito grande, com pessoas de prefeituras, sociedade, Univates, se mobilizando em prol disso. Uma informação fundamental que as pessoas precisam entender em termos de mata ciliar é que a mata ciliar não vai impedir a erosão. Isso não existe. Tá? Se vocês visitarem, por exemplo, o Porto de Estrela, lá tem peças de concreto de vários metros cúbicos que foram arrastadas pela enchente. Então, se 20 metros cúbicos de concreto podem ser arrastados pela enchente, não é uma árvore que vai segurar. Exato. E não é essa a função da mata ciliar. A mata ciliar, ela evita a erosão no dia a dia. Eu que trabalho dentro do rio, eu vejo assim no dia a dia, bate uma ondinha, se não tem mata ciliar, a terra vai caindo aos poucos. Certo? Então, essa vegetação da mata ciliar impede isso. Mas qual é o papel da mata ciliar se ela não impede a erosão? Ela ameniza, ela ajuda a evitar no dia a dia. Na grande enchente ela não tem capacidade, nem o concreto às vezes. Mas qual é o papel então da mata ciliar? Ela tem 2 funções que para nós na enchente são fundamentais. Quais são elas? A primeira, filtrar o que corre para dentro do rio. Quando a gente olha para o rio no dia de chuva, que cor que ele está? Marrom. O que é esse marrom? É terra. É sedimento, como a gente fala tecnicamente. Isso tudo vai ser arrastado para dentro do rio e isso sim faz assoreamento. No dia a dia, essa terra fica lá dentro. O assoreamento seria o rio vai ficando cada vez mais raso por esse solo que vai indo para lá. Sim. Então, no dia a dia, a vegetação da mata ciliar amenizaria muito isso. Outra coisa que ela faz, que seria importante, é reter a água em si. Quanto mais mata ciliar eu tiver ao redor do rio, menos água chega lá dentro, ou ao menos chega mais lentamente. As pessoas me perguntaram, ontem a gente teve uma reunião sobre isso em Estrela, por que a enchente foi tão grande? Foi um conjunto de fatores que, de certa forma, a gente teve um pouco de azar. Né? Se a gente pegar, por exemplo, Caxias do Sul, em 15 dias, no mês todo, foram 900 milímetros. É muita água. É água sem precedentes aqui na bacia. Essa água toda, se a gente pega o próprio Taquari, o Forqueta, o Boa Vista e Estrela, para o nosso azar, ela chegou toda junta na cidade de Estrela, de Cruzeiro do Sul. Bom, é um conjunto de fatores
Soa estranho falar em azar, mas é de certa forma isso. A natureza se comporta de forma aleatória muitas vezes, porque a gente nem sempre tem capacidade para entender o que ela faz. Algumas pessoas me disseram assim, mas para que mata ciliar? Aqui tinha grama e não arrancou, porque o rio não quis. Aí eu levei uma pessoa que dizia isso para mostrar uma área em Estrela, Sim. de 300 metros de um proprietário na beira do rio. Sim. Toda ela tinha grama, a gente chama de Tifton, que é o tipo de grama. Sim, sim. Né? 50% foi arrancado e 50% ficou. Eu disse, olha aqui, ó, era a mesma cobertura vegetal, grama. Metade arrancou, metade não arrancou. Por quê? Porque aqui o rio tinha correnteza, ali não tinha. Por que ele tinha correnteza aqui e ali não? Pelo desenho do seu terreno, onde ele corre, em alguns pontos ele tem velocidade, em outros não. Então, é muito mais complexo do que olhar o que estava em cima. Tem que olhar também o que tinha embaixo. Exatamente. O rio é uma soma de fatores muito grande. A gente brinca com a gurizada quando tem que aprender Pitágoras, né, ou Bhaskara. 2 variáveis, uma coisa que, meu Deus, é horrível na matemática na escola. Bom, então pensa que num rio como o Taquari, não são 2 variáveis, são milhares de variáveis. Inúmeras. Que a gente nem sequer sabe quais são todas elas, que dirá prever como vai ser. E se a gente quiser levar esse assunto de sala de aula para questão de dragagem, por exemplo, se a gente fosse imaginar que o rio Taquari tem 200 metros de largura e eu fosse dragar 3 metros, o que é muito, porque provavelmente nem consigo dragar tudo isso, porque logo abaixo tem rocha, que não tem como detonar embaixo d'água, eu vou ter aí um perfil de 600 metros quadrados. Tem lugares aqui em Estrela Lajeado que o rio chegou a ter 6 quilômetros, 10 quilômetros de largura. Especialmente lá no Arroio do Ouro, em Estrela. Sim. Mas se eu pegar aqui, digamos, 3 quilômetros para cada lado, 6 na média, 6 mil metros, subiu 21 aqui em Estrela. Bom, vou pegar metade disso, 10, porque ele sobe inclinado, não é todo ele, não é quadrado como uma piscina. Sim. Então a gente teria aí nessa brincadeira 10 metros pelo menos, 60 mil metros quadrados de perfil do rio. A dragagem de 3 metros iria ter um impacto de 20, 30 centímetros na enchente. É um impacto irrisório para um custo grande. Sim. Não estou dizendo com isso que não se deva dragar. A gente até pode dragar, mas depende de estudo científico. Eu nessa entrevista que eu acompanhei antes de fazer o convite, né, porque eu fui estudar o meu convidado, né, e daí eu vi lá nesta entrevista que tu falas muito do termo batimetria. Isso. O que é a batimetria? O que é a batimetria? A gente no dia a dia conhece um pouco mais do que é topografia, né? Que é fazer a medição do relevo. A batimetria é também uma topografia, mas é uma topografia do terreno submerso, daquilo que está embaixo d'água. Né? A gente precisa desta batimetria para saber o rio está assoreado ou não está assoreado. Eu acredito que ele tem pontos em que está assoreado. Na minha experiência dentro do rio, eu não fui mais para a água desde a enchente de maio, porque a nossa rampa para descer barcos foi destruída. Mas entre a enchente de novembro e março, eu fui 4 vezes para a água com a nossa lancha da prefeitura e ela tem sonar. Do Parque da Lagoa em Estrela até o Porto de Estrela, tem vários trechos onde o rio ficou mais fundo do que era. Porque ele escavou. escavou. Basta a gente olhar para as cidades no pós-enchente. Não tinha casas aí com metros de lama dentro? Tinha. Né? O trevo de acesso a Colinas, onde tem Eu Amo Colinas, aquela coisa linda lá sumiu, está tapada de lodo. Estava tapada, não foi mais a ver agora. Né? Então, o rio jogou muita coisa para fora, jogou muito entulho. Pode estar assoreado? Claro que pode, mas não é eu olhando para a cara do rio que vou dizer isso. É a batimetria que vai dizer. Eu não posso contratar uma empresa que vai vir no mínimo com um barco, com uma draga. O que é a draga? É um mega aspirador que vai aspirar o lodo, o cascalho, detritos que são... Não é uma máquina que faz assim? Não é uma escavadeira. Eu achei que era uma escavadeira. É um aspirador gigante. E ele aspira isso e joga numa balsa. Aí dessa balsa eu tenho que levar esse detrito para algum lugar. Então isso custa muito dinheiro. E a população do estado inteiro está pedindo uma dragagem. De Porto Alegre a Mussum, pelo menos, ou Santa Teresa. Tanto assim, estão surgindo movimentos populares, isso. Né? E é compreensível. Inclusive em Arroio do Meio, não sei se foi específico de Arroio do Meio, mas uma petição pública para que se faça essa... É nesse sentido que eu falo assim, que esse tema está sendo emocional. Porque as pessoas querem uma solução mágica. Temos que resolver. E não é, né? E não é assim, não é assim. É um problema que, infelizmente, veio para ficar. Agora, esse ano, se entrar o Laninha,
no clima como a gente está falando, Sim. provavelmente enquanto tiver a vigência do laninho, provavelmente, não posso dar certeza, provavelmente não teremos outras enchentes. O laninha tem a tendência Da seca. de trazer seca. Mas o laninha vai durar 1 ano e meio, 2 anos, e aí ele vai ser substituído depois por outro El Niño. Todo El Niño, a partir de agora, nós corremos risco severo de enchentes grandes. Né? E o que é esse laninha, El Niño? Tem a ver com o aquecimento das águas do oceano. Isso, a gente tem que separar que existem coisas diferentes que interferem no nosso meio ambiente. Uma coisa é o aquecimento global, que esse é sim nossa responsabilidade. A gente no dia a dia descuidou. Os cientistas vêm nos avisando há 40 anos e a gente não fez o tema de casa. Né? O professor avisou e a gente deixou de fazer o tema em casa. Então é nossa responsabilidade agora arcar com a consequência. El Niño e Laninha não é culpa nossa. Esses são fenômenos naturais do planeta, que acontecem especialmente lá no Oceano Pacífico, em função da questão do magma, da Terra. É um fenômeno geológico natural, que faz o quê? Em determinado período, aquece a água, o El Niño. Em outro período, esfria a água, a Laninha. Isso muda muito a energia da atmosfera e principalmente o volume de água na atmosfera. E aí, a evaporação maior, a evaporação menor. O clima é uma das coisas mais complexas que existe para estudar. As pessoas falam da teoria do caos, né? Uma borboleta decolando no Caribe, se ela voar para a esquerda, dá um furacão na Flórida. Se ela voar para a direita, dá uma tempestade no Panamá. Claro que é um exagero, mas é verdade, porque são tantos pequenos fatores que interferem que uma pequena mudança pode gerar uma catástrofe. E essas pequenas mudanças, às vezes, a gente sequer percebe. A gente não se dá conta. Na verdade, quantos dos nossos cidadãos conhecem o rio? Eu vejo muito, eu falo isso muito para os alunos, as pessoas dizem, para que estudar física? Para que estudar química? Para que estudar biologia? Geografia? As pessoas dizem que aquilo que se aprende na escola não tem utilidade. E aí, quando saem da escola, querem interpretar enchente, interpretar o El Niño, interpretar aquecimento global. E não estudaram isso na escola. Não, quando eu digo não estudaram, não é que o professor não passou. É que o aluno trata isso como uma coisa... Não houve interesse. Não me interessa isso aí. É uma coisa... Eu quero saber do que é prático, do dia a dia. Nada mais prático do que isso. E aí tem muita matemática dentro disso, para a gente entender essa matemática da dragagem. Tem muita física. Tudo é puro. É o conceito, é o conteúdo que a gente aprende na escola. Só que a gente teima em achar que aquilo que se aprende na escola não tem valor. Tem muito valor. Na época do Covid eu dizia assim, um ex-aluno meu que não sabia nada de DNA, nada de vírus, discutindo na internet se vacina funciona ou não funciona. Cara, não pode. Se tu não sabia o básico, tu quer discutir com um pós-doutor lá. E aí vem um grande problema da sociedade brasileira. Nós somos um país que não dá valor à ciência. Ontem mesmo eu falei para os meus alunos, ciência não é eu pegar o livro e vir aqui e ler o que está escrito. Ciência é escrever o livro. E como a ciência escreve o livro? Em qualquer área, inclusive na área de letras. A ciência escreve o livro estudando a prática. Descobrindo como a prática é e registrando isso. Baseado no dia a dia. No dia a dia, naquilo que é possível diagnosticar. Exatamente. Tem alguns países que já descobriram há muito tempo que conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Basta a gente ver quais são os dois maiores, os 2 órgãos no mundo que mais investem em pesquisa científica. O Pentágono americano e o Ministério de Ciência e Tecnologia vinculado à defesa da China. São os que mais investem em ciência. Por quê? Porque eles sabem que conhecimento é poder. E a população brasileira não acordou para isso ainda. Os nossos grandes cientistas estão trabalhando aonde? Estados Unidos e Europa. Fora. E aí nós temos algum aqui em Porto Alegre, o IPH, é um dos maiores institutos de pesquisa científica da América Latina em assunto de hidrologia. E aí o IPH vem e diz o que é para ser feito e a sociedade diz que não. Então, voltamos em seguida para o terceiro bloco, sempre com o patrocínio da Fruteira do Centro de Arroio do Meio. Até mais.